Do livro Vinha de Luz, capítulo 18 de 180. Ouçamos, atentos. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 18 de 180. Ouçamos, atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes. Não obstante a posição de espíritos desencarnados, e sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir, com atenção, as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com este capítulo 18 de 180, onde Emmanuel intitulou de Ouçamos, atentos. Nesse capítulo, então, 18 de 180, Emmanuel utiliza esta passagem evangélica que foi anotada pelo apóstolo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É realmente uma pequena frase, mas de um conteúdo vastíssimo. Jesus nos incita a procurar, buscar o reino de Deus e sua justiça. Primeiro,
Não é em segundo. Buscai primeiro. Ora, veja a importância disso. Isso significa que o nosso objetivo aqui na Terra é esse. Não é o trabalho, não é ir ao centro espírita ou à igreja. O primeiro objetivo de cada criatura é esse. E ele começa a nos explicar a respeito desta questão de buscar o reino de Deus e sua justiça. Ele diz: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Emmanuel é um poeta, não é? Ele escreve as coisas assim com carinho para a gente, né? Então ele diz que apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, porque o Evangelho está recheado de esclarecimentos, não é? Mas os discípulos encontram dificuldades, convenientemente, para equilibrar a bússola do coração. A bússola é um instrumento antigo, não é? Que ele tem um ponteiro magnético, onde ele mostra o norte, o sul, o leste e o oeste. E essa menção que ele faz, equilibrar a bússola, é fazer com que a bússola esteja realmente estável, ela não esteja oscilando ali o ponteiro. Uma hora você está para cá, outra hora você está para ali, uma hora você vai ao centro espírita, outras vezes não vai. Quando não está bem não vai, quer dizer, quando precisa ir é que não vai. Esse tipo de coisa. Essa bússola do coração, ela tem que estar com o ponteiro voltado para o Evangelho de Jesus. E estabilizar. Não ficar voltando para outras coisas. No segundo parágrafo, ele diz: recorre-se à fé, na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Aqui ele diz que a maioria de nós recorremos à fé. Somente à fé, vejam bem. Na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. A fé é muito importante, mas se a fé não for operante, ela é uma fé cega. Nesta outra parte, diz assim, aqui é de suma importância que a gente possa entender. Todavia, antes de tudo, então veja bem, ele se recorre à fé. Mas, todavia, antes de tudo, ou seja, antes da fé, que ele deveria procurar uma fé raciocinada, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Então vejam bem. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, o aprendiz, ele quer a realização dos próprios caprichos. Vamos dar uns exemplos. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter isto, eu quero ter aquilo. Praticamente 100% coisas materiais. Então ele coloca isso como uma prioridade. Os seus caprichos. Vejam bem, eu não estou dizendo que você deva trabalhar, buscar isto. Não é isso. Eu estou dizendo aquelas pessoas que são extremistas. Aquelas pessoas que muitas vezes falam assim, não, eu tenho muito tempo ainda para buscar Deus. No final da minha vida, quando eu tiver com 80 anos, ele está com 30, 40, como que ele sabe que vai até os 80, não é?
Então, ele costuma colocar esses caprichos em primeiro plano. E aí, tudo é em função disso. Ele não tem tempo para Deus. Esta é a questão. Porque aquele que quer colocar seus caprichos em primeiro plano, com certeza não vai ter tempo para Deus. Ele dá outras características ainda de nós, aprendizes. O predomínio das opiniões que lhe são peculiares. É um tipo de capricho também. Então, antes de qualquer coisa, quando ele chega numa casa espírita, por exemplo, ou no outro templo, seja budista, seja católico, qualquer um, ele chega e ele quer o predomínio das opiniões que lhe são peculiares. Isto é, aquela que ele coaduna, aquelas opiniões que fazem parte dele também, ele quer que predomine aquilo. Então, quem não tiver opinião parecida com a minha, está fora. Eu não quero nem conhecer, não é? Muito menos conviver, não é? Então, esta é a forma do personalismo. A pessoa que acredita que suas opiniões são as corretas e as demais estão erradas e não têm valor. Outra coisa, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista. Então, ele quer que todos acatem os seus pontos de vista, tá? E que esses pontos de vista estejam acima dos outros. Por isso que ele fala subordinação. Então, os seus pontos de vista estão prioritariamente acima dos pontos de vista dos outros. Primeiro vem o seu ponto de vista, depois vem dos outros. Diz ainda, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador. A submissão é parecido com a subordinação. A submissão é o desejo que ele tem de estar no topo. Ele está no topo ali daquela organização. E todos são submissos. O que ele disser é o que prevalece. Como bem coloca, a força direta ou indireta de que é portador. Então, ele utiliza essa força. A força da palavra, não é? Esse tipo de coação, podemos assim dizer. Diz ainda, a consideração alheia ao seu modo de ser. E exige ainda que seja considerado, seja elogiado, respeitado pelo seu modo de ser. Olha o que é o personalismo. Também a imposição de sua autoridade personalíssima. Então, ele impõe a sua autoridade personalíssima. E quer que todos estejam submissos. E olha que coisa interessante. E essa criatura procura os caminhos mais agradáveis. Isto é, os caminhos mais fáceis. Ele dá um jeito de pegar o Evangelho de Jesus e achar os caminhos mais fáceis. Achando, até fazendo auto-enganação, de que ele está percorrendo o Evangelho de Jesus. Mas não está. Não está. Ele está procurando os caminhos agradáveis, a seu modo de ver. Diz ainda, as comodidades fáceis do dia que passa. Então, além de pegar os caminhos mais agradáveis, a comodidade do dia a dia. As respostas favoráveis aos seus intentos. Desta forma, ele só aceita respostas favoráveis a seus intentos.
Se alguém disser, fulano, se pensar dessa forma, como é que é? Ele não quer, não. Ele quer uma resposta favorável. E diz ainda, e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Então a criatura pensa somente em satisfazer a si mesma e de uma forma imediata e vulgarmente. Ou seja, sem nenhum conteúdo para que pudesse ele dizer, não, essa atitude é uma atitude que merece todo o respeito. Nesta outra parte, então ele vai dizer sobre esse cristão. Diz assim, raros aceitam as condições do discipulado. Raros. Ele está sendo bem enfático, não é? Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do mestre. Eles não querem esse título, essas pessoas que assim agem, não é? Eles querem ser favoritos de Deus. Ora, veja, ele não quer ser seguidor do mestre, ele já quer ser o favorito de Deus, estar acima do mestre. Porque se é favorito de Deus, ultrapassou a esfera de Cristo, não é? Pelo menos é assim que eu estou entendendo. Perdoe-me se você não entender dessa forma, que eu aceito plenamente, claro. Mas vejam bem, querer ser favorito de Deus, não existe favoritismo. Não existe. Quem está nas esferas mais altas, como Jesus e uma pleiade de espíritos, que estaria ou está, vamos dizer, muito íntimo de Deus, porque conhece, não é, a essência de Deus, como ele bem disse, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele faz a vontade do Pai. Desta forma, essa intimidade com Deus, ela só ocorre quando nós evoluirmos o suficiente. À medida que vamos evoluindo, é que nós vamos, então, sendo mais íntimos de Deus, mas nunca favoritos. Deus não tem favoritos. Continua dizendo, conhecemos. No entanto, agora Emmanuel está dizendo sobre isso, ele na condição de espírito. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. Emmanuel diz que ele e os outros bons espíritos conhecem a natureza humana, até porque ele teve inúmeras encarnações de todo tipo, não é assim? E do qual ele participa. Então ele participa ativamente dessa natureza humana. Não obstante ele estar desencarnado, o que não tem nada a ver. Porque ele está desencarnado, mas ele participa da natureza humana. Já foi diversas vezes um humano aqui na Terra. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais das experiências. Aqui é muito interessante ele dizer isso, porque o buril, que vem de burilará, está fazendo menção ao buril. Buril é um pequeno instrumento que o ourives, aquele que manipula joias, ouro, pedras preciosas, ele utiliza para polir ali a pedra preciosa, tirar as sujeiras, porque o diamante, por exemplo, ele aparece, mas tem incrustações em volta dele. Então, para que ele possa brilhar, é preciso tirar essa crosta. Tem uma lição muito interessante que chama O Buril. Não me lembro agora de qual livro de Emmanuel e de Chico.
e diz que para que nós possamos mostrar a nossa luz, é preciso que passemos pelo buril, assim como o diamante passa. Então nós temos que tirar essas crostas que existem em nós. Mas voltemos aqui na lição. Então ele diz que sabemos que a vida vai burilar todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Águas lustrais são águas que têm um espelho. Isto é, essa água vai passar em nós, uma água limpa. Em cada experiência que nós tivermos, nós vamos ter um conhecimento e uma evolução espiritual. Nessa outra parte, ele diz: lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Então ele está afirmando que nós vamos lutar. É para isso que viemos, não foi para outra coisa. Nós lutaremos, nós sofreremos, aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Quando a luta é evolutiva, ela é redentora, nos traz para a redenção. Nós conseguimos evoluir. Nesta última parte, Emmanuel nos deixa então uma reflexão. Diz ele: considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele encerra desta forma, dizendo que, considerando a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, ou seja, quantas oportunidades que nos felicitam a estrada, quantas bênçãos, quantas oportunidades nós temos no dia a dia para nós fazermos isso. Quantas oportunidades? Inúmeras. No dia a dia com as pessoas, não é? E ele diz que acreditamos seria útil à nossa felicidade. Então vejam bem que a nossa felicidade está lastreada nesse buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E também, além da felicidade, o equilíbrio permanente. Tudo isto está lastreado em buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Uma lição maravilhosa que nos traz um conteúdo vastíssimo para que possamos refletir sobre a nossa existência na Terra. Como estamos aqui existindo nesta encarnação. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.